Olá a todos, sejam bem-vindos a esta videoaula que está conectada com o Colégio Alfenísia Freire. Eu sou o professor Baduel, de Literatura, e quero acolher os alunos e as alunas da segunda série do nosso ensino médio, do nosso segundo ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Então, gente, eu darei continuidade aos assuntos da terceira unidade deste ano letivo, tá bom? Tranquilo, tranquilo? Então, vamos lá. Os assuntos da terceira unidade são basicamente isso aqui, né? Tudo nós vamos falar sobre naturalismo, até porque tem muita coisa para falar de naturalismo, tá bom? Hoje nós estamos entrando na aula 03, certo? Naturalismo no Brasil também é muita coisa. Vocês viram que na aula passada, na aula 02, de naturalismo na Europa, nós vimos basicamente uma parte, né? Vimos como o naturalismo na Europa se deu, qual foi a principal obra, o Germinal, né? Analisamos também a obra O Germinal, reforçamos também as características do naturalismo, da linguagem naturalista, então é muita coisa, ok? Agora nós estaremos entrando já já em naturalismo no Brasil, tá bom? Tranquilo, tranquilo? Então vai anotar aí. Aula 03, naturalismo no Brasil. Deixe este assunto registrado em seu caderno, tá bom? Não perca de vista, organize os apontamentos, né? Observando o que você já estudou, observando o que você tem dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, assista as videoaulas 01 e 02, tá bom? Para reforçar. É muito importante, ok? E eu espero também que você esteja respondendo às atividades de fixação que já foram disponibilizadas no portal. Inclusive, eu gravei um vídeo comentando a última atividade de fixação, né, sobre naturalismo na Europa, focando a obra O Germinal de Émile Zola também, certo? Então, temos já muita coisa sobre naturalismo. E o arremate nós vamos ver hoje, né? Naturalismo no Brasil, que é basicamente o cerne do que eu pretendo abordar sobre naturalismo e é o que geralmente cai, tanto no Enem quanto nos demais vestibulares pelo Brasil afora, ok? Vamos lá. Realismo e naturalismo no Brasil. Trazendo aqui para você mais uma comparação, ok? Primeiro nós temos aí uma tela, uma pastora, na sua vida simples, outro pastor, nessa imagem do meio, alguns trabalhadores, homens e mulheres no campo, trabalhando firmemente. A linguagem realista e naturalista, ambas têm em comum o ser humano, né? Trazer o ser humano. Só que o realismo ele apresenta o ser humano de maneira mais psicológica, aponta suas dores, seus traumas, seus anseios. Já o naturalismo ele aponta já as manifestações, digamos que biológicas, irracionais, viciosas do ser humano, tá bom? Tranquilo? Essas são obras de Jean-François Millet, ok? As influências do realismo e naturalismo. Ó. Vamos observar aqui. Só revisando. Veja que é importante trazer para vocês essa revisão entre realismo e naturalismo, trazendo essa comparação, porque há muitas questões que caem nos vestibulares que envolvem realismo e naturalismo ao mesmo tempo, tá bom? Então, as principais teorias do naturalismo são, a começar pelo determinismo, de Hippolyte Taine, o homem influenciado pelo meio, pela raça e pela história. Vocês vão ver que na obra O Cortiço, né, as pessoas se deixam envolver pelos seus instintos, né?
pela sensualidade, e por outras atitudes animalescas, como a agressividade. O positivismo de Augusto Comte também era uma teoria que estava fervendo na época, assim também como o determinismo. O positivismo ele traz o fato, a razão, a ciência, a ordem e o progresso. Augusto Comte acreditava que a razão fosse garantir o desenvolvimento, garantir a ordem e o progresso da humanidade, né? Ele traz em sua linguagem a objetividade, que é uma característica linguística, tanto do realismo quanto do naturalismo, e o positivo, ele é útil, ele é real, ele é preciso. Outra teoria importantíssima que estava fervendo na época é o evolucionismo de Charles Darwin. Essa teoria está na obra Origem das Espécies, de Darwin, né? Traz para nós a questão da seleção natural, né? O mais forte e que rivaliza com o mais fraco e sempre o mais forte vence, né? A lei do mais forte pode ser aplicada ao mundo humano, né? Os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos, eles podem saírem vitoriosos, né, a qualquer momento neste mundo. Okay? E a outra obra que estava fervendo é o Socialismo de Karl Marx, né, o socialismo marxista, que traz a análise científica e crítica do capitalismo. Ele foca que o capitalismo é o responsável pela desigualdade social entre os mais ricos versus os mais pobres, e o seu método é o materialismo histórico dialético, que observa que ao longo da história, né, passando pela antiguidade, passando pela Idade Média, chegando à Idade Moderna, e eu incluo até também chegando à contemporaneidade ou pós-modernidade, há sempre essa relação de domínio entre opressores e oprimidos, né? E foi uma teoria que influenciou realistas e naturalistas, ok? Tranquilo, tranquilo? As diferenças básicas entre realismo e naturalismo são, a saber, o que está aí escrito, observe bem, realismo tem um ponto de vista biológico, né, psicológico do ser humano, e o naturalismo é um ponto de vista patológico, né? O que significa ponto de vista patológico do ser humano, né? O que significa isso, né? Você já procurou saber, né? O que significa patologia? Patologia humana. Bom, dando destaque a Luiz Azevedo, ele incluiu em suas obras, sobretudo no Cortiço, né, um forte teor de crítica, né? De crítica às desigualdades sociais, de crítica às atitudes animalescas dos seres humanos, como pegando a figura do João Romão, um personagem, aliás, que é bastante ambicioso, né, e que cresce na vida por meios ilícitos, explorando também o outro, né? E também nessa obra, né, João Romão, aplica diversos golpes, se torna um grande proprietário, mas ainda não satisfeito e com inveja do personagem Miranda, ele entra para ele se torna um aristocrata, né? E também a gente observa, ao mesmo tempo, no enredo, as figuras de Rita Baiana e Jerônimo, né? Rita Baiana representa a sensualidade, Jerônimo deixa a sua esposa por traí-la com Rita Baiana, né? Jerônimo até chegou a atacar uma pessoa, né? A golpear, a matar. Então, essa questão a questão da infidelidade ou adultério, da agressão física, até do assassinato, também da promiscuidade, são patologias, assim considerava o Aloysio Azevedo, que estão presentes na sociedade. E tudo isso é retratado por meio de personagens, tá bom? Tranquilo? E aí, trago para vocês mais uma vez
É o quadro que explica as diferenças entre realismo e naturalismo, né? O realismo trabalha a razão, a objetividade, o naturalismo também. O realismo trabalha foca o indivíduo, já o naturalismo coletivo, né? Tanto que na obra O Cortiço ele traz os personagens propriamente do Cortiço, né? Na obra de Ateneu, né? Raul Pompeia traz um colégio, personagens, traz a coletividade, né? Traz vários personagens. O realismo ele preza pela análise psicológica, né? Pelos traumas das personagens, por exemplo. O naturalismo, o determinismo, né? Se você nasce em um meio promíscuo, há indicativos de que você também se torne uma pessoa promíscua. Há um fundo de verdade, mas não é uma teoria absoluta, ok? Né? Graças a Deus que o determinismo não é absoluto, mas o meio influencia, né? O realismo tem como classe social a burguesia, já o naturalismo é o proletariado, os trabalhadores, profissionais liberais, operários, etc. O realismo ele foca a sua crítica na hipocrisia, já o naturalismo foca a sua crítica na despreocupação com a moral, não tem nenhuma preocupação com a moral, nem em moralizar um personagem, o que ele realmente quer mostrar. O autor naturalista ele quer mostrar o personagem amoral, né, imoral, certo? No realismo, o herói é problemático, né, cheio de fraquezas, de incertezas, ele não é redimido pelo autor. O personagem ele é fraco, né? Eu lembro de Bentinho e Dom Casmurro. E já no naturalismo, trazendo como temas de patologia social, o homem não é herói, né? O homem ele é instinto, ele é descrito como um animal, né? É descrito como patologias sociais, com vícios, ok? E também no realismo, por fim, a narrativa é lenta, né? Por causa da descrição minuciosa das atitudes das personagens. E no naturalismo também a narrativa ela é lenta, tá certo? Por conta da descrição das atitudes das personagens, também da descrição dos lugares, certo? O naturalismo é uma escola literária conhecida por ser a radicalização do realismo, né? Uma forma mais radical, mais avançada do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e também na experiência, né? Mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente, determinado pelo meio onde ele vive e pela hereditariedade, né? Trazendo aqui uma reflexão, né? O personagem nasce no cortiço, obviamente ele nasce pobre, ao se tornar adulto, é, uma personagem criança ao se tornar adulta, ela precisa trabalhar e obviamente como ela é pobre, não tem muitos recursos e não é estimulada a estudar, ela tende a ser uma operária, certo? É isso que basicamente ele quer dizer, ok? Se fulano é filho de um pai promíscuo, ele tende a se tornar também promíscuo. Isso aí é determinismo, ok? Então temos aí um quadro, né? Típico, é um cenário típico do naturalismo, traz para o seu enredo pessoas comuns, lugares comuns, como casebres, favelas, cortiços, etc. O naturalismo no Brasil, né? Quando surgiu? Surgiu no final do século XIX. Aqui é o nosso ponto principal dessa obra, tá certo? Sendo que você precisa revisar também e observar as diferenças entre realismo e naturalismo. Então vamos lá, naturalismo no Brasil. Vá anotando aí. Calma, com paciência, tá certo? Então vamos lá. Teve seu marco inicial com a obra O Mulato, né, de 1881, de Aloysio Azevedo, ok? Essa obra, O Mulato, foi a obra que marcou a abertura do naturalismo no Brasil, né? E eu li essa obra, né? É uma obra muito boa, né? Como também
boa enquanto o seu enredo, né? O seu enredo e traz como pano de fundo o racismo, né? Que está personificado no personagem que é alvo do racismo em Raimundo, né? Ele traz a sociedade maranhense como racista, e o Raimundo por ser negro, por ser mulato, ele é o alvo do racismo na sociedade maranhense, até porque ele é filho, o Raimundo. Então, o Raimundo, ele é um filho bastardo, né? Ele é nascido fora do casamento, ele é filho de um fazendeiro, com uma escrava. Né? Tanto que se você for ler a obra, você vai ver que a mãe de Raimundo se torna demente, né? E Raimundo, ele é alvo é, de várias injustiças, né? Por conta da sua cor e por conta também da sua herança, né? Por ter, por ser filho de um fazendeiro e de uma mulher negra, de uma escrava, né? A história é basicamente assim, né? O enredo de Um Mulato Traz Raimundo, né? Que é o filho de José Pedro da Silva, né? José Pedro é um ex-traficante de escravos e comerciante, né? Mora no Maranhão, um homem bem rico, com a Domingas, né? Que é uma mulher negra, né? E aí, depois de seus estudos na Europa, ele teve que ir embora do Maranhão para nunca mais voltar. E ele volta a São Luís do Maranhão, né? E o objetivo era receber a herança que seu pai deixou, né? Que seu pai já falecido deixou, né? E ele vai lá, né? E ele desconhece totalmente a sua história, né? Totalmente a sua história. Ele não sabia do relacionamento do seu pai com a negra Domingas, até porque o pai dele era casado com Quitéria, né? Uma mulher negra, né? E aí José Pedro, aliás, com medo de que sua mulher pudesse fazer mal ao filho, né? Leva-o da fazenda para morar na casa do irmão, né? Do seu tio, chamado Manuel Pescada, né? Quando ele volta à propriedade, o José Pedro, ele flagra sua esposa, Quitéria, em adultério com o padre da família, né? Isso, com o padre da família. E aí José Pedro, com muita raiva, mata sua esposa na frente do padre, e o padre não denuncia o assassinato, né? Para não ter escândalo. E aí, muito tempo depois, José Pedro é morto em uma emboscada, né? E, e tem o dedo do padre. E aí o padre começa a frequentar a casa do Manuel Pescada, né? O tio de Raimundo. E tem muita influência, né? Influencia bastante o Raimundo. E aí o Raimundo, ele fica na casa do Manuel Pescada, conhece a sua prima Ana Rosa, se apaixona perdidamente por Ana Rosa, só que há um grande empecilho aí. Ele não poderia se apaixonar por Ana Rosa por conta de sua história e por conta também da sua cor. O preconceito racial era muito forte nessa época. O racismo era declarado, né? Mesmo Raimundo sendo um personagem estudado, esclarecido, etc. Raimundo insiste em se casar com Ana Rosa. O tio, o tio não aceita, né? E aí, certo dia, Raimundo e Ana Rosa, eles decidem fugir, né? Mas aí a fuga é descoberta, entra mais uma vez o dedo do padre, e o padre estimula o Dias, que é um funcionário do Manuel Pescada, a cometer o ato, né? A matar Raimundo. Raimundo morre, e Ana Rosa estava grávida, sofre um aborto, e aí a obra termina assim, né? 6 anos depois, Ana Rosa aparece casada com Dias, mãe de 3 filhos, e termina em um tom crítico, em um tom irônico, né? E prevalece
o desejo e os poderes da sociedade, representada pelo clero, da figura do padre, que tem muita influência sobre a sociedade, e também representada pela burguesia, tá bom? Tendo aí o negro Raimundo, o personagem Raimundo, representante dos escravos, da classe mais pobre, etc. Aqui a gente vê, fazendo uma leitura socialista, que os opressores eles vencem os oprimidos, né? Os opressores, o clero, a burguesia, eles derrotam Raimundo, né? Que é o oprimido da história, ok? E aí Aloísio também escreveu a obra O Cortiço, nós veremos nas próximas aulas, considerando um dos romances mais marcantes da literatura brasileira. E nessa época o Brasil passava por grandes transformações. A cidade do Rio de Janeiro ainda era considerada a capital do Brasil. Ocorre a segunda revolução industrial. O capitalismo estava crescendo cada vez mais, a mão de obra aumentava, exigia mais maquinário, trabalhadores, como também a infraestrutura das cidades estava mudando. A sociedade dava sinais de liberdade, que a população ela queria ser mais ouvida. Temas mais obscuros da alma também entram como foco dos naturalistas. E fatos importantes da história do Brasil, que são sobressalentes desse período, é a abolição da escravatura, né? E também a proclamação da República, mas não ganharam foco aí, tá bom? Os principais autores são a Luiz Azevedo, né? Que trouxe O Mulato, lançado em 1881, sendo o início do naturalismo no Brasil. Trouxe para nós O Cortiço, lançado em 1890, o qual eu já falei aqui, certo? Também eu já falei de O Mulato, ok? E também ele trouxe para nós uma obra também muito boa, tá certo? Uma obra muito boa. Vou fazer aqui uma correção. Pronto, aí corrigido, ok? Casa de Pensão foi lançada em 1894, tá bom? Uma obra que vale a pena ler, vai trazer para nós a história do personagem Amâncio. Amâncio é um jovem que, para se libertar do grande rigor da família, ele tem que deixar o Maranhão. Veja, a Luiz Azevedo, mais uma vez, ele traz aí o Maranhão, né? E Amâncio deixa o Maranhão, a terra natal dele, tendo por objetivo viver no Rio de Janeiro, na capital, o centro da economia, o centro da política, da República Federativa do Brasil. E aí ele vai morar na casa de pensão de Madame Brizard. Era um local muito diferente da sua casa paterna, né? E nessa casa de pensão, chamada Casa de Pensão Madame Brizard, morava a promiscuidade em cada cômodo. E aí é um cenário em que o Aloysio Azevedo, ele traz para nós cenas, comportamentos degradantes, desonestos, viciosos, e torna essa obra até então determinista, né? E aí o homem, em que ele vai mostrar que o homem é corrompido pelo meio em que vive, tá bom? Vale a pena aí você pegar essa obra e também lê-la. Outro personagem importante, naturalista, aliás, escritor importante naturalista, foi o Adolfo Caminha. Nasceu em 1867, faleceu em 1897. Ele trouxe para nós a Normalista, lançado em 1893, e o Bom Crioulo, em 1895. E também o Inglês de Souza, que nasceu em 1853 e faleceu em 1918. E aí, gente, entre essas obras, eu destacaria aí o Bom Crioulo, né? Entre essas obras, eu falo de Adolfo Caminha e Inglês de Souza, né? O Bom Crioulo, considerado um dos primeiros romances a tratar do tema homossexualidade, ok? E a outra obra é O Missionário, de Inglês de Souza, né? Essa é uma obra que vai fazer uma crítica
é uma obra determinista, né, um romance de tese, que vai me trazer aí o determinismo, né, e mostrando o conflito entre o zelo sacerdotal, entre o celibato e os instintos sexuais de um padre, né? E aí ele, nessa obra, o missionário inglês de Souza, vale a pena ler, viu? Traz o personagem, traz um padre, né? Padre Antônio Moraes. Ele é enviado para uma missão lá no Pará, e com o tempo ele fica bem íntimo dos índios, de uma tribo indígena, e aí acaba convivendo com eles de forma bem íntima, né? E ele se sente inútil ali, né? E ele acaba esquecendo o zelo do celibato, esquecendo o voto de castidade, porque ele está convivendo de maneira bem próxima. E aí ele conheceu uma jovem indígena chamada Clarinha, né? E aí com ela acontece um lance, eles começam a namorar, e aí o padre Antônio Moraes, ele acaba se esquecendo, né, do zelo de missionário. E nessa obra prova-se o condicionamento circunstancial, social e biológico, tá bom? Segundo a teoria científica do determinismo, né? Um padre que era certinho, organizado, e é enviado para um ambiente em que ele se sente inútil, acaba convivendo com outros personagens, né, dentro de um ambiente aberto, a seduções e, e aberto também à sensualidade. Ele acaba conhecendo alguém e acaba, de certa forma, deixando de lado aquela severa disciplina, aquela severa obediência ao celibato, né? E acaba se apaixonando. Uma obra polêmica, tá bom? Uma obra determinista que vale a pena aí, vale a pena ler, tá certo? Beleza? E por fim tem a obra de Raul Popé, O Ateneu, uma obra que acontece em um colégio, né? E também é uma obra que traz como temática a homossexualidade. Raul Popé nasceu em 1863 e faleceu em 1895. O Ateneu é um colégio só para meninos, tá bom? Um detalhe. Beleza? Quem foi Aloysio Azevedo, o maior destaque do naturalismo no Brasil? Escuta-me bem, ouça-me bem. Aloysio Azevedo, né? Ele foi caricaturista, jornalista, romancista, diplomata. Nasceu no Maranhão, em São Luís do Maranhão, né? Tanto que ele traz a obra traz personagens na obra Casa de Pensão no Maranhão, e também O Mulato, né? Uma obra que também foi inspirada no Maranhão, né? E faleceu na Argentina. Ele era filho do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo, de Dona Emília Malha Pinto de Magalhães, e irmão mais novo do comediógrafo Arthur Azevedo. Sua mãe havia casado aos 17 anos com um comerciante português. O temperamento brutal do marido determinou o fim do casamento. Emília refugiou-se em casa de amigos até conhecer o vice-cônsul de Portugal, o jovem viúvo David. Os dois passaram a viver juntos, sem contraírem segundas núpcias, o que à época foi considerado um escândalo na sociedade maranhense. Da infância à adolescência, Aloysio estudou em São Luís e trabalhou como caixeiro e guardador de livros, né, guarda-livros. Desde cedo ele tinha muito interesse pelo desenho, pela pintura, né, o que auxiliou na técnica. Ele empregou mais tarde, né, para ser caricaturista, né, e aí matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes, hoje chamada Escola Nacional de Belas Artes. Para manter-se e para sobreviver, ele fazia caricaturas, e com a morte do pai, em 1878, obrigou a voltar a São Luís, para tomar conta da família. Ali começou a carreira de escritor. Ele publicou em 1879 a obra Uma Lágrima de Mulher. Depois começou a colaborar com um jornal anticlerical, ou seja, anticlero, contra padre, contra a igreja, né, chamado O Pensador, né, que defendia a abolição da escravatura.
Em 1881, como eu já falei, e também até expliquei o enredo, ele lançou O Mulato, né, romance que causou muito escândalo entre a sociedade maranhense, né, pela sua linguagem crua e também por expor o preconceito racial, que era tão evidente na época. E como quase todos os jornais da época tinham folhetins, Aloysio ele começou a publicar os seus romances. Né? Em 1884 publicou Casa de Pensão, em 1890 publicou O Coro Disso. Em 1895 ele ingressou na diplomacia para se tornar diplomata, né? No momento aí em que ele deu uma pausa para a atividade literária, para a escrita. E o primeiro posto foi em Vigo, na Espanha, depois serviu no Japão, na Argentina, na Inglaterra, na Itália, viajou muito ele. E depois passou a viver em companhia de Dona Pastora Luquez, de nacionalidade argentina, junto com 2 filhos, pastores de Zulema, por ele adotados. Em 1910, ele foi nomeado cônsul, né, de primeira classe, sendo removido para Assunção, né? E aí, em Buenos Aires, foi o seu último posto. Ele morreu muito jovem, aos 56 anos de idade, foi enterrado lá. E 6 anos depois, por uma iniciativa de Coelho Neto, né, a urna funerária de Aloysio Azevedo chegou a São Luís, do Maranhão, onde o escritor é sepultado. Né? Temos aí mais um grande nome da literatura brasileira, né, que nasceu, obviamente, no Nordeste. Ok? Aloysio Azevedo, do Maranhão. Então, gente, meu muito obrigado e até a próxima aula. Faça uma revisão detalhada, com base no que foi dito, com base no que vocês já estudaram, com base no que eu reforcei aqui hoje, ok? Então, valeu. Grande abraço.